Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. É onde nós paramos no 10, né? Na última aula, agora vamos para o 11, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Diz assim o texto sagrado: as contendas pela liderança humana são repreendidas, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Vamos ler outro versículo. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Amém? Amém. Então, dando continuidade ao que nós vimos o estudo passado, nós vimos no versículo 10, só para relembrar: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então nós observamos no estudo passado que havia facções, grupos na igreja de Corinto. Havia um grupo que dava mais ouvido a Paulo, outros que davam mais ouvidos a Cefas, que é Pedro, né? Outros que davam mais ouvidos a Apolo. Então tinha Apolo, Paulo, Cefas e aqueles que era o grupo denominado de Jesus, né? Então havia 4 grupos, e por isso que levou Paulo a escrever o versículo 10, que eles pensassem a mesma coisa, que eles estivessem em unidade, né, diante do Senhor, na igreja. Por quê? Versículo 11 ele vai explicar o porquê que ele falou. Porque fui informado a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pelos irmãos da família de Chloe, que há contendas entre vós. Então, muitas das vezes as pessoas dizem, eu já ouvi vários falar, o pastor também já ouviu, mesmo não sabendo, eu sei que ele já ouviu, que pessoas cristãs que dizem que para ser Deus que fala, a pessoa não tem que saber de nada, né? Não tem esse ditado que eles falam? Ah, eu só acredito que é Deus que está usando o pastor ou irmão, se ele não souber de nada da minha vida ou do que acontece na igreja. Se ele souber, já não é Deus, é a carne. Só que Paulo sabia, ele foi informado, e baseado na informação que ele teve, ele repreendeu a igreja. Não foi Deus que revelou para ele, foi a irmã, a família da irmã comunicou ele que estava tendo problemas na igreja, de divisões. Então ele, através dessa informação, de uma testemunha idônea, fiel a Deus, escreveu a carta de 1 Coríntios, né? E tratou sobre esse assunto. Então a gente tem que parar com essa historinha, né, que muitos crentes dizem. Eu já ouvi muita gente falar isso. É por isso que diz a Bíblia, né, o profeta da pátria não tem honra, só de fora. Por quê? Porque eles dão exatamente essa desculpa. Ah, eu conheço a vida do pastor, conheço as falhas do pastor, ou o pastor conhece minhas falhas, conhece a igreja. Então por isso que ele está pregando dessa maneira. Então a pessoa, através de tudo isso, diz: então não é Deus que está falando, é ela que está falando. Só que nós temos que notar uma coisa: sempre quando a palavra de Deus é pregada, seja por porfia, por contenda, ou por amor ao próximo, é Deus que fala, porque é a palavra dele. Então quando nós pregamos a palavra de Deus, sabendo ou não da situação do irmão, ou da dificuldade da congregação local, da igreja, a qual nós estamos pregando, o fato de nós sabermos ou não significa que Deus vai nos usar ou não. Deus vai nos usar se nós saber ou não saber. A partir do momento que nós pregarmos a palavra de Deus, Deus vai nos usar. Não importa se eu sei os problemas do pastor ou não sei, ou se o pastor sabe ou não. Então muita gente tem esse misticismo na mente, essa ideia irreal, né, do evangelho. Eles acham que é tudo Deus tem que revelar, né? Tudo Aleluia. Tem que ser misticismo, revelação, profecia. Só que eles desconhecem que a palavra de Deus é a revelação de Deus, é a profecia de Deus. E Paulo, sabendo que havia essas divisões
esses partidarismos, as facções na igreja de Corinto, escreveu informado do que ele sabia. Ele mandou a carta lá, informado já dos problemas locais da igreja de Corinto. Então, nós também temos que pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Por exemplo, se nós vemos que na igreja está tendo problemas nos casamentos da maioria dos irmãos, temos que falar sobre isso, né? Não é ficar esperando, vou esperar vir um pastor de fora, ou vou convidar um pregador de fora para vir aqui pregar isso. Não, nós que temos que, pautados na Bíblia, com amor e mansidão e sabedoria, falar o que ensina a Bíblia sobre casamento. Não ficar jogando para a revelação de Deus. A revelação já está dada. Como tem que ser o marido, como tem que ser a mulher, como tem que ser o filho, como tem que ser a obra do Senhor. Então, é baseado na informação que temos da palavra de Deus e da nossa geração, temos que pregar a palavra de Deus. Então, Paulo ficou sabendo disso. Os irmãos, ele foi informado pelos da casa de Cloe de que há contendas na igreja de Corinto. Então, baseado nessa informação, ele pregou a palavra de Deus. Ele vai dizer até o que é, versículo 12, olha lá. Refiro-me ao fato de que cada um de vós disser: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Celas, e eu de Cristo. Versículo de número 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Na outra tradução, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Celas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? É uma pergunta. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Então, esse problema, ele persiste até os dias de hoje, né? Se nós pararmos para analisarmos mesmo, nós vamos ver que há essa tendência, né? Há essa tendência do ser humano, inclusive o cristão, de admirar ou seguir mais a um e desprezar o outro, né? Servo de Deus. Eu admiro o pastor Josué, mas o Roberto, misericórdia. Eu admiro aquele pastor, mas aquele outro pregador, para mim, não serve. Aquele está certo, aquele está errado. Só que a palavra de Deus diz que Cristo não está dividido, ou seja, Deus usa todos aqueles que pregam, estou falando daqueles que pregam heresia, né? Aqueles que pregam heresia, aqueles que distorcem o Evangelho, esses nós não somos obrigados a dar ouvidos. Mas aqui nós estamos falando na Bíblia de homens de Deus, Apolo, Cefas, Paulo, pregadores do Evangelho. Estava tendo esses grupos, né? Uns seguiam Paulo, outros Apolo, outros Cefas e outros Cristo, né? Que era um grupo que não se misturava com nenhum dos demais, né? Eles achavam, como muitas denominações acham, que o pastor deles era Cristo só, né? Não tinha líderes na terra. E Deus colocou líderes na terra também. Então esses 4 grupos estavam em desarmonia com a palavra de Deus. Apolo é um jovem pregador, Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Apolo era um homem eloquente, segundo diz a Bíblia, né? Cefas, que é o apóstolo Pedro, é aquele que foi escolhido pelo próprio Jesus, né? O apóstolo. Então havia essa tendência da igreja de Corinto, dos crentes lá, cada um seguia o seu líder favorito, né? O seu líder que ele admirava. Hoje nós temos também esse mesmo problema na igreja. Líderes que seguem, crentes que seguem Lutero, crentes que seguem Armínio, né? Que criou a teologia do livre-arbítrio, né? Crentes que seguem Calvino, não, os seus discípulos, né? Porque o calvinismo não veio de Calvino, veio dos discípulos dele. Então segue Calvino, outros seguem Agostinho, outros seguem esse, aquele, e as suas preferências, né?
tem as suas preferências teológicas, né? Só que Cristo não está dividido, ou seja, Cristo é um só. Amém. Assim nós devemos também ser um só em Cristo Jesus, ou seja, não deixar esse tipo de divisão fazer com que se torne contendas entre nós. É claro que vamos ter preferência, né? Isso é óbvio. Mas a Bíblia aqui não está condenando as preferências por pregador, ou por teologia, ou por visão teológica. Não. O que a palavra está condenando aqui é a contenda, a divisão, é a briga e a separação que isso estava ocasionando sobre a igreja, né? Eles estavam brigando por causa disso. Brigavam porque Paulo era melhor do que Pedro. Brigavam porque Apolo pregava melhor do que Cefas. Então essa era a briga deles. Quem me batizou foi Paulo, quem me batizou foi Apolo, quem me batizou foi Pedro. Então temos que tomar cuidado com isso, porque Paulo não foi crucificado por nós, nem Pedro, nem Apolo, mas foi Cristo crucificado por nós. Nós somos batizados não em nome de Paulo, nem de Pedro, nem de Cefas, nem de nenhum outro. Fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então esse era o problema da igreja. Versículo 14, olha lá. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Versículo 15. Então até isso estava ocorrendo lá. Eles estavam brigando até por quem estava sendo batizado, né? O meu batismo foi válido, porque foi Paulo que me batizou. O senhor não valeu, pastor, porque o senhor foi Apolo que te batizou, não foi Pedro. Tem que ser o apóstolo, Pedro. Então, havia também esse orgulho, né? De dizer, olha, quem me batizou não foi esse presbítero aqui da igreja de Corinto, que nem o nome dele está na Bíblia, nós não conhecemos, mas havia. Mas quem me batizou foi o próprio apóstolo Paulo. Aí o outro chegava, mas quem batizou eu foi Pedro. Mas quem batizou eu foi o melhor pregador da nossa região, foi Apolo. Então havia esse tipo de partidarismo, né? Essas contendas por coisas mínimas, por problemas mínimos. É isso que nos dá a entender o texto aqui, né? Aí Paulo vai dizer, eu dou graças a Deus que não batizei nenhum de vós, exceto Crispo e Gaio. Eu dou graças a Deus. Ou seja, para que vocês não digam que foi eu que batizei vocês, porque o seu batismo veio como uma ordem de Jesus, ou seja, vocês não foram batizados em meu nome, foram batizados em nome de Jesus. Então hoje nós vemos o mesmo problema com o batismo até hoje, né? O batismo do pastor vale, o batismo daquela igreja não vale, tem que se batizar de novo, e se torna aquelas contendas e brigas sem fins, debates sem fins, como diz Paulo lá em Tito, que não leva a lugar nenhum, né? O batismo é um só, e ele é feito em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, não há diferenciação aí, né? Porque muitas brigam por causa disso, né? Porque um batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o outro batiza em nome de Jesus. Os dois são válidos, porque os dois são encontrados na Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado. Na dúvida, fala os dois, né? Se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Até porque o batismo não salva ninguém. Se a pessoa se batizar nas águas e não seguir o Evangelho, só tomou um banho praticamente, né? Porque o verdadeiro batismo que é para o arrependimento, ou seja, quantas pessoas batizam sem ter arrependimento, né? Batizam porque acham que fazendo aquilo vão ser salvas, né? E depois de batizadas elas se desviam da igreja. Meu Deus, meu então, Deus. Não vale para nada. O batismo só é válido para a salvação para quem crer e se arrepende, né? Agora quem não crê e não se arrepende pode batizar, pode até pregar e até profetizar e até curar, como diz a Bíblia, né? Mas não entrará no reino dos céus porque não faz a vontade de Deus. Então, esses problemas nós vamos ver muito mais no decorrer das cartas de Coríntios, da primeira, segunda carta de Coríntios, né?
até porque tinha os que não consideravam Paulo como apóstolo, né? Só que isso nós vamos ver lá em 2 Coríntios mais, né? Que eles consideravam Paulo um falso apóstolo, né? Aí Paulo teve que escrever em sua defesa, ele vai dizer, olha, se eles são apóstolos, eu muito mais, em naufrágios, tomei açoites. Aí ele vai dizer aquela lista maravilhosa, né, de sofrimentos que ele teve por causa do Evangelho. Versículo 16: batizei também a casa de Estefanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Versículo 16 da outra tradução: e batizei também a família de Estefanas, e além destes não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então nós observamos aqui também que Paulo vai se lembrando, né, que batizou também a casa de Estefanas, né, e não se lembrava se ele tinha batizado mais algum outro. Aí ele vai dizer, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Ou seja, meu principal propósito, Paulo está dizendo, não é batizar, mas é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho. Batizar, depois Deus sempre usava ele, almas se convertiam, levantava-se presbíteros, né, e ele ia embora. Então não era ele que ia ficar batizando ali na igreja, ele ia embora e deixava obreiros ali que iam continuar com a obra, ou seja, pessoas iam se converter e iam ser batizadas, não em nome de Paulo, não em nome de denominação evangélica, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo sabia o seu chamado, era para pregar, aleluia, a palavra de Deus, não glórias a Deus, com sabedoria de palavra. Até porque sabedoria de palavras não leva a lugar algum. Por quê? Porque tinha isso em Corinto também. Ele mesmo vai dizer que os gregos buscam sabedoria, conhecimento, e os judeus pedem sinais. No próprio capítulo 1, versículo 22, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Ou seja, muitos crentes ali de Corinto, judeus, só ficavam pedindo sinal para Deus: profecia, revelação, dons espirituais. Em contrapartida, havia gregos também que se converteram ou se convenceram também, né? Uns se converteram, que queriam conhecimento, filosofia, sabedoria humana. Até porque muitos se inclinaram para Paulo por causa disso, porque era um homem que pregava com muita eloquência. Não que ele não era de Deus, ele era de Deus, mas ele se expressava, eu acho, de uma forma melhor do que os outros apóstolos, outros pregadores da época. Por isso que muita gente falava, eu sou de Apolo, mas não foi culpa de Apolo, a culpa foi do povo, né? Aleluia. Do povo, dos cristãos. Então ele vai dizer, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Que é o Evangelho? É o que nós temos visto e revisto e revisto e vamos rever até o fim da nossa vida, né? É a boa notícia. Evangelho, gospel em inglês. Em inglês é gospel, né? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Boas notícias do quê? Para o homem, para o pecador que estava indo para o inferno. Agora tem uma boa notícia: a salvação, o céu, a vida eterna. Alguém tomou os pecados nossos e morreu em nosso lugar. É o Evangelho, é as boas novas que nós devemos pregar. É a palavra da cruz, conforme nós vamos ver no próximo versículo. É o Evangelho, versículo 18. Tá? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Olha que maravilha.
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha que maravilha! É o Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho, que é a palavra da cruz, e os dois são a mesma coisa, não tem diferenciação nenhuma, é a continuação, até porque a gente sempre vê isso. Quando a Bíblia foi escrita, não tinha capítulo nem versículo, ou seja, o versículo 18 é nada mais do que a continuação do contexto do 17, ou seja, Paulo vai pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho que Paulo pregava? É a palavra da cruz, não é a prosperidade, não é que o homem é um Deus, o endeusamento do homem. O Evangelho que Paulo pregava é o Evangelho que Jesus pregava, da salvação, da vida eterna. E tudo isso veio através da cruz de Jesus Cristo. Se para nós termos vida eterna, precisou Cristo morrer na cruz. Se Cristo não morresse na cruz por tudo que ele tinha feito, não haveria vida eterna. Por quê? Porque não haveria sacrifício, não haveria derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão, diz a Bíblia, porque é um preço para o pecado. Aleluia. Ou ele é a morte, ou ele é o preço de sangue, para que haja perdão, né? Para que haja absolvição. Então, Jesus pagou um preço pelo nosso pecado de sangue, derramando seu sangue lá na cruz, sofrendo a ira de Deus em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz foi derramado sobre ele. E através de sua cruz ele venceu a morte, o inferno, ressuscitando ao terceiro dia e ordenando à sua igreja, aos apóstolos, que pregassem essa mensagem, esse evangelho, e ensinassem os discípulos em todas as nações a guardarem os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da palavra de Deus. Então, a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Por que é loucura? Porque a maioria daqueles que vivem nesse planeta acham que vão ser salvos porque merecem. Não é? Acham que vão ser salvos porque merecem. Ah, se Deus achar que eu mereço, não vou nem falar de salvação. Se Deus achar que eu mereço, eu vou conseguir um emprego bom. Se Deus achar que eu mereço, eu vou conseguir um carro zero. Não, ninguém merece carro zero nem emprego bom. O homem não merece nada de bom, a não ser juízo dos céus. Por quê? Por causa dos seus pecados, das suas rebeliões. Então, se ele tem um carro zero, se ele tem uma casa própria, um emprego bom, é graça de Deus. Amém. A graça de Deus não se resume somente à salvação. Nós temos que entender que a graça de Deus se resume a tudo nessa vida. O ar que nós respiramos é a graça de Deus. A chuva que Ele manda sobre bons e ruins é graça de Deus. O sol que nasce sobre todos, a oportunidade de viver que nasce sobre todos, sejam bons ou maus, é a graça de Deus. Então nós temos que entender isso. A graça de Deus, ela é maior do que tudo. E por isso que ela é loucura para aqueles que se perdem. Porque a religião, as religiões, todas elas ensinam a salvação pelas obras. O cristianismo verdadeiro, bíblico, que é o Evangelho do nosso Senhor, ensina que a salvação não vem por obras nossas, mas por obras de outrem, que é Jesus. Amém. Ou seja, somos salvos pela obra dele e não pela nossa obra. Agora, todas as religiões, elas ensinam isso, a salvação pelas obras, pela caridade, como ensina a filosofia de Allan Kardec, o espiritismo, ajudar o próximo, e várias outras, né? Salvação pelas obras. Por quê? Porque o homem acha que Deus deve a ele. Ah, olha, eu ajudei os pobres, então Deus me deve. Deus tem que me salvar. Então, esse tipo de pregação, religião, faz Deus devedor do homem. E é o contrário. É nós que somos devedores de Deus. Por isso que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Falar que Cristo morreu na cruz, falar que o Filho de Deus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, é loucura para muita gente. Mas se ele é o Filho de Deus, por que ele teve que morrer na cruz? Se ele é tão poderoso assim, por que Deus permitiu ele morrer aquela morte terrível, né? Talvez era também o questionamento e a acusação de muitos
na época de Paulo, né? Se Deus é tão bom assim, por que Ele permitiu o seu filho unigênito morrer naquela cruz? Então a palavra da cruz acaba sendo loucura para aqueles que se perdem. Loucura porque querem ser salvos por boas obras, pelos seus méritos. Loucura porque acham essa história de cruz uma loucura, né? Uma coisa sem nexo. Mas para quem crê, mas para nós que somos salvos, ela é, diz a Bíblia, o poder de Deus. Ou seja, o Evangelho do Senhor é o poder de Deus. Podemos comparar este versículo 18 de 1 Coríntios 1 com Romanos 1, verso 16, que me fala a memória. Porque não me envergonho do Evangelho, Paulo diz, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego. Então o Evangelho do Senhor, palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é o poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus. Mas como assim? Como que Deus manifesta o seu poder através da mensagem da cruz? Como que Deus manifesta o seu poder através do Evangelho? Salvando almas, convertendo pecadores em santos. Meu Deus! Convertendo incrédulos em crentes. Convertendo pessoas mundanas em pessoas que andam no caminho do Senhor, no caminho da santidade, no caminho estreito. Este é o poder do Evangelho. Paulo vai dizer lá em Tito também, nós já estudamos, é recente isso. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens, ensinando-nos e nos educando que vivamos neste século de maneira justa, de maneira piedosa e de maneira sóbria, a negar as paixões da carne, para viver uma vida em piedade, em amor a Deus, em amor ao próximo, em obediência a Deus. Então este é o poder de Deus. Por que o poder de Deus? Porque o homem não é assim. O homem é inclinado para o mal, seu coração é mau. Então para Deus salvar o homem, não somente convence ele do pecado, mas há uma transformação total no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, Deus faz com que este homem, com que esta mulher, de acordo com a Bíblia, realmente nasça de novo. Como ele disse lá para Nicodemos, né, quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Então essa doutrina na Bíblia é conhecida como a doutrina da regeneração. Ou seja, que Deus cria um homem e uma mulher novamente. Agora com uma nova natureza. Natureza divina, natureza de Deus. Uma natureza do Espírito de Deus, ou seja, disposta a fazer a vontade de Deus, não sujeita mais ao pecado, não escrava mais do pecado, mas com o poder de Deus para vencer o pecado, para vencer a maldade, para mortificar a sua carne e vencer através da fé no Senhor Jesus. Então esse é o poder de Deus, é Deus transformando pessoas em novas criaturas. Aleluia. Para servir a Deus. É o poder de Deus. Deus transformar uma massa que está corrompida, um vaso que está todo corrompido, quebrado ele, fazendo ele tornar o pó, e do pó fazendo um vaso de honra, fazendo um novo vaso, um vaso para a glória e para a honra do nome dele, né? Então esse é o poder do Evangelho. Paulo é a maior prova disso. Saulo, o perseguidor, quando conheceu o Senhor Jesus, teve encontro com o Senhor, Deus o regenerou, transformou ele numa nova criatura, num homem totalmente diferente do outro homem antigo. Por quê? Porque este é o poder do Evangelho. E se isso não ocorrer na vida de um cristão, ele não foi salvo. É uma evidência clara que não houve salvação. Porque a regeneração é uma doutrina bíblica, e quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E o novo nascimento só ocorre pelo poder de Deus, que se manifesta através do Espírito de Deus, pela pregação do Evangelho, da mensagem da cruz. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então sábios achavam que eram sábios, que eram salvos pela sua sabedoria,
pelo seu conhecimento, os inteligentes achavam que seriam salvos pela sua instrução. Eu conheço a palavra, eu conheço a lei, mas eu nasci de novo? Se eu não nasci de novo, não adiantará nada. Aí voltamos a Nicodemos de novo, doutor da lei, conhecedor da Escritura, um homem de boa reputação, de moral não duvidosa, mas de boa moral, boa índole, bom caráter, um homem que era príncipe dos judeus, um homem que nós entendemos ser um homem justo e piedoso na Bíblia. Por quê? Porque ele não perseguiu a Jesus, ele creu no Senhor. Tanto que depois da morte ele foi lá pedir o corpo, né, junto com José de Arimateia. Jesus foi crucificado. Então não era um homem daqueles que nós dizemos, olha, esse aí é o Anás, o Caifás. Não, era um homem de moral boa, mas não era salvo. Jesus disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Eu creio que ele foi salvo depois. Ele creu e Deus fez um milagre através do seu poder, que é um mistério para nós, né? E ele nasceu de novo, mesmo estando velho. Nasceu da água, nasceu do Espírito, nasceu Aleluia. Da palavra. Da água uns interpretam que é o batismo nas águas, outros interpretam que é a palavra, porque a água é símbolo da palavra. Do Espírito, porque somente o Espírito de Deus pode criar uma nova criatura, pode transformar uma pessoa em nova. O profeta Ezequiel vai dizer, farei uma nova aliança com o meu povo, colocarei minha palavra na sua mente, escreverei minhas leis no seu coração. Então ele está falando ali também de regeneração. Então a salvação não vem por sabedoria, não se compra com dinheiro, nem com conhecimento. A salvação é a manifestação do poder de Deus, glórias a Deus, aleluia. Do Evangelho de Deus, através da pregação do Evangelho. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então onde está o sábio? O sábio conseguiu salvar alguém? Onde ele está? Onde está o escriba? Aquele que escreve as leis, né? As palavras de Deus. Os escribas eram aqueles que copiavam as escrituras, né? Que traduziam as escrituras e copiavam elas, faziam cópias, né? Onde está o inquiridor, né? O filósofo deste século? Onde ele está, né? Onde está o filósofo? Onde está? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, através da cruz, da salvação, Deus tornou louca a sabedoria do mundo, porque nem mesmo os judeus da época de Cristo entendiam isso. Eles achavam que o Messias deveria ser um homem político, um homem que subjugaria Roma, que eram os seus algozes, né, que os escravizavam, que venceria eles com espada e com guerra, que seria um rei semelhante a Davi, né, de aparência, semelhante a Salomão, de riquezas, mas não um rei humilde, né? Como disse o profeta, eis aí, Jerusalém, vem aí o teu rei humilde, montado no jumentinho, filho de uma jumentinha. Eis aí vem o teu rei, né? Humilde. Então eles não esperavam esse tipo de rei, esse tipo de salvador, esse tipo de Messias, porque de acordo com a sabedoria deles, humana, eles achavam que seria um rei poderoso em guerra, né? Poderoso em riquezas, né? Em glórias e fama. Então essa foi a condenação deles, né? Essa foi a destruição deles, né? Porque Deus tornou louca a sabedoria deles, né? Assim como torna desse mundo também, né? Esse mundo recorre ao dinheiro para a solução dos problemas. Este mundo recorre às religiões para a salvação, à psicologia, à psiquiatria, à autoajuda, à filosofia, aos livros, aos conselhos dos homens, aos conselhos dos sábios, aos conselhos dos políticos, dos magos, dos bruxos, dos religiosos, mas não recorrem a Deus e a sua palavra e ao seu evangelho. Por isso que Deus vai tornar louca a sabedoria desse mundo, né? Só é sábio na Bíblia aquele que teme a Deus. Agora, se não temer a Deus, pode ter todos os tipos de conhecimentos, tanto religiosos
bíblicos, teológicos, psicológicos, humanísticos, pode ter todo tipo de conhecimento e filosofia desse mundo. Tudo não passará de vaidade, né? Porque o muito estudar é falo da carne, disse Salomão, lá em Eclesiastes. Mas de tudo que se tem fim ouvido é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Então, Deus está trabalhando nesse mundo para converter a sabedoria desse mundo em loucura. Para quê? Para mostrar para esse mundo que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E essa mensagem da cruz, ela continua hoje na nossa cultura, como foi na época de Jesus, na época de Paulo, e toda a história da igreja. Loucura, ela continua sendo loucura hoje também. Verso 21: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, pois sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus, de maneira sábia, estabeleceu que os homens não poderiam vir a conhecê-lo por meio da sabedoria humana. Isto exaltaria o ser humano, de modo que Deus planejou salvar os pecadores impotentes por meio da pregação de uma mensagem tão simples que os sábios do mundo a consideram loucura. Então, uma mensagem tão simples, Deus salva. Tão simples, tão pequena, mas ao mesmo tempo tão grande e maravilhosa. Deus salva. Então o homem não é salvo pela própria sabedoria, pelo próprio conhecimento. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, a pregação é uma verdadeira loucura para muitos, né? Mas como pode, né? Muitos estudiosos, muitos cientistas até hoje estudam, né? As igrejas, né? Estudam o mistério da fé, para entender o que acontece na mente de um cristão, né? Para entender como pode uma pessoa mudar tão drasticamente de vida, né? Outrora era bandido, cheirador de cocaína, ou se prostituía, e de repente mudou, abandonou tudo isso, agora tem uma alegria, uma paz, uma fé, uma mudança que é visível. Então muitos cientistas, muitas pessoas não entendem isso. E foi uma simples coisa que o salvou. Simples porque falamos, porque a mensagem do Evangelho, ela é simples. Aleluia. Deus não fez uma mensagem que é difícil do homem entender. Ou seja, você vai ter que estudar muito, ter muita sabedoria para entender o Evangelho, para entender como você pode ser salvo. Não. A mensagem é simples, é para doutores e para leigos, para índios, para escravos, para crianças, para toda criatura. A mensagem é simples. Creia no Senhor Jesus. Creia que Ele morreu na cruz. Creia que este é o Evangelho. Deus estava em Cristo para te reconciliar novamente com Deus. Deus quis que seu filho morresse na cruz. E através daquele ato Ele levou os seus pecados, para que hoje você não viva mais para o pecado, viva para Ele, crendo e amando a Ele. É simples essa mensagem. Nós falando assim numa simplicidade, mas através dessa mensagem falada, dessa pregação pregada, algo não simples acontece, que é algo inexplicável. O Espírito se move e transforma os homens. E convence eles do pecado, convence eles da justiça, do juízo, transforma eles numa nova criatura. Portanto, quem transforma não é o pregador, não é a igreja, não é o pastor, como muitas pessoas do mundo acham, né? Não é lavagem cerebral, mas é uma obra do Espírito Santo que faz no coração do homem. Por isso que ele muda, por isso que ele se transforma, por isso que ele é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Porque aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Ou seja, quando a pregação é pregada, a mensagem é anunciada, o Evangelho é pregado, o poder de Deus é manifesto através da salvação. Não é todos que estão ouvindo que vão se salvar, mas aqueles que estão ouvindo, Deus está trabalhando, os corações estão se abrindo,
o Espírito está convencendo, esses estão sendo salvos pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então os judeus pedem sinais para Deus. Gregos buscam sabedoria. Então, esses grupos existem até hoje, né? Aqueles que buscam sinais, somente sinais. E também gregos que só buscam sabedoria, né? Teologia, estudos e mais estudos. Verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então o Evangelho, além de ser loucura, para muita gente ele se torna um escândalo, né? Um fanatismo, uma aberração, um escândalo para os judeus, loucura para os gregos, né? Por quê? Oh, Jeová. Porque o sinal não é visível. Você não vê Deus, você não vê Cristo descendo do céu e fazendo um grande sinal na pregação do Evangelho. Não. O sinal, a transformação é feita dentro do ser humano. Então é escândalo, porque eles querem algo visível, algo palpável, algo que eles possam enxergar e ver. Como eu disse já, eles querem um Jesus rei político, que dê riquezas, que destrua seus inimigos, né? Não o Jesus sofredor, né? Aquele que morreu na cruz para nos salvar do pecado. Então isso é um escândalo para os judeus, né? Até os dias de hoje ainda isso ocorre. E os gregos buscam sabedoria. Então essa mensagem da cruz acaba sendo loucura. Por quê? Por causa da sua simplicidade, né? Da sua simplicidade. E eles querem encontrar Deus através do estudo das religiões, da Bíblia e outros livros religiosos, e querem descobrir a salvação, sendo que ela já é dada, Meu Deus, gratuitamente por Deus, aleluia, através de Cristo Jesus. Verso 24. Mas Paulo dizia: nós pregamos a Cristo crucificado, né? Verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só que maravilha, né? Mas nós pregamos Cristo crucificado. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Ou seja, aqueles que foram chamados, olha lá, para todos os chamados, a mensagem da cruz, que parece tão sem propósito e irrelevante para a mente natural e orgulhosa do ser humano, na verdade exibe a grandeza do poder e da sabedoria de Deus. Então, para os chamados por Deus para a salvação, a palavra de Deus é doce, como diz o hino, é mais doce do que o mel, né? Amém. O Evangelho é a maior manifestação do poder de Deus, da sabedoria de Deus, né? Deus, como que pode, né? Deus manifestou seu amor e a sua ira ao mesmo tempo na cruz, né? O seu amor para nos salvar, né? E a sua ira para corrigir os nossos pecados, né? Através do seu Filho, né? Para punir, para ele ser o sacrifício em nosso lugar. Então nós vemos a sabedoria de Deus, né? Até o diabo tomou uma rasteira, né? Até os homens daquela época achavam que estavam fazendo mal para Jesus, quando na verdade estavam cumprindo a profecia, né? A sabedoria de Deus. Os reis da terra se conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, diz o Salmo 2. Mas aquele que está no céu dá a risada deles. Por quê? Porque a sabedoria deles é loucura para Deus. Porque a sabedoria de Deus é mais elevada. Então nós pregamos a Cristo, tanto para todos que são chamados, gregos e judeus, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então quem conhece a Cristo, quem foi salvo por Cristo, pela graça de Cristo, este conhece o poder de Deus, conhece cada vez mais e se admira
com a sabedoria de Deus? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, né? Do que todos os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Ou seja, não é que Deus tenha fraqueza, né? Deus é perfeito. Não é que Deus seja louco. Deus é sábio, né? Mas para os homens, eles acham que a cruz glórias a Deus. é um escândalo, porque ali mostra a fraqueza de Jesus, né? Meu Deus. Fraqueza de Deus. A loucura de Deus entregando seu filho para morrer por um monte de pecador, né? Para a mente natural. Mas para nós sabemos que Deus, Ele é mais sábio do que todos os homens, e Ele é mais forte do que todos os homens, mesmo na sua fraqueza. Ou seja, se Deus diminuísse todo o seu poder, no mínimo possível, mesmo assim seria mais poderoso do que todo o universo, né? E do que todos os homens juntos. E se Deus diminuísse a sua sabedoria no nível mais baixo que tem, que podemos chamar de beirar a loucura, mesmo assim, na sua loucura ele seria mais sábio do que todos os homens ainda, juntos. Então é isso que Paulo disse aqui. Verso 26. Irmãos, a vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos dos nobres, de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esses versículos são maravilhosos, né? Irmãos, reparai no vosso chamado, na vossa vocação. Vocês não foram chamados segundo a muitos sábios que existem nesse mundo, inteligentes, segundo a carne, nem a muitos poderosos, nem vocês tiveram muitas das vezes um nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolheu as coisas humildes do mundo desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ou seja, a salvação é isso. Ninguém se gloria diante de Deus. Só a Deus a glória, né? Esse é o princípio da reforma, né? Somente a Deus a glória. Só a graça, só a gratia, só a fide, só a fé, só as escrituras, só a escritura. Aleluia. Só lhe deu glória, só a Deus a glória. Então esse é o princípio, né, da reforma protestante. Somente a Deus a glória. A salvação não pertence ao homem, pertence ao Senhor, diz a Bíblia. Então a salvação é para a glória de Deus. E Deus salvou aqueles que não são. As coisas que o mundo acha que é louco. Aquele crente é louco, né? Aquele irmão é doido. Aquela pessoa é burra. Vamos falar na linguagem popular, né? É tola, é louca. Aquela pessoa pobre, humilde, pé rapada. Por que tanto que ela vai na igreja, vai ouvir a palavra? Por que prega? Mas Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas. Ou seja, não pense nós que por sermos cristãos vamos ser queridos por todo mundo, não. Pelo contrário, seremos desprezados, diz a Bíblia. Porque a palavra que nós pregamos é loucura para o mundo, é escândalo para o mundo. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então Deus escolheu as coisas loucas, fracas, as que não são, para reduzir a nada todas que são, né? Então todos aqueles que acham que é alguma coisa nesse mundo não são nada diante de Deus, né? Deus vai reduzi-los a nada, sua inteligência, suas riquezas, sua sabedoria. Deus vai abater seus orgulhos, suas soberbas até o pó, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, esse é o Evangelho, é a graça de Deus. Todos que chegarem no céu não vão se gloriar de maneira nenhuma de estar lá, porque vou chegar no céu lá e vou se gloriar, porque eu estou lá porque eu orei bastante, porque eu preguei bastante,
porque eu jejuei bastante, não. Todos que chegarem lá vão estar admirados com a misericórdia de Deus, né? Com a graça de Deus, no fato de terem entrado naquela santa cidade, né? De terem sido achados dignos, né? De entrar lá, não por causa que são bons, mas por aquele que os fez ser dignos, né? Por aquele que os fez e os chamou e os transformou a tal ponto de estarem irrepreensíveis diante do trono de Deus, diante da glória de Deus. Então, ninguém vai se vangloriar diante de Deus e da sua presença. Pelo contrário, todos vão colocar suas coroas no chão e vão dizer, como diz Apocalipse 5, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, a força, o poder e o louvor. Então essa é a sabedoria de Deus. Esse é o poder de Deus, de escolher pessoas e transformá-las, levá-las lá, né? Tem um irmão que diz, esqueci o nome desse irmão, ele disse que 3 coisas iriam acontecer com ele quando ele chegasse no céu. Primeira coisa, ele ia se admirar dele estar lá. A outra é dele ver pessoas que ele achava que ia estar lá e não estão. E de ver pessoas que ele achava que não ia estar lá e estão lá. Então, ele ia se admirar de 3 coisas. Primeira coisa, de ele mesmo estar lá. A segunda, de ele ver pessoas que ele achava, olha, aquele irmão, aquela pessoa vai estar ali, mas não está. E a terceira é de ver pessoas ali que ele achava na terra que não estariam lá, né? Por quê? Porque a graça salva quem não merece. Quem nós achamos, olha, aquele cidadão, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa não tem mais jeito. Mas para Jesus tudo tem jeito, né? Deus salva, não é as pessoas possíveis, né? É as pessoas impossíveis, né? Porque é o Deus do impossível, né? Senão nós não seríamos salvos jamais. Mas é pela graça e misericórdia do Senhor. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, a qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha que versículos maravilhosos, hein? Mas vós sois dele. Ou seja, Cristo vos comprou para Deus. Agora vocês são propriedade dele. Em Cristo Jesus, que se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, na cruz, Cristo nos tornou da parte de Deus a sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ou seja, através da cruz, do Evangelho, Cristo nos concede a sabedoria, Cristo nos concede a justiça, que nós estudamos lá em Romanos, né? A justificação pela fé. Através de Cristo, pela fé, nós somos justos aos olhos de Deus, porque Ele sofreu a nossa injustiça, né? Levou a nossa injustiça na cruz e nos transferiu a sua justiça, né? E a santificação, que também é a obra da salvação, ou seja, Cristo, todos aqueles que creem no Senhor, nessa terra Ele vai santificando dia após dia, diz a Bíblia, até ser a imagem do Senhor. Então a santificação, a redenção, que nada mais é do que comprar, né? Redimir algo que estava vendido pelo pecado, comprar através de um preço, né? E Cristo nos comprou através do seu sangue, né? Pagou o preço por nós de sangue, como diz a Bíblia lá em 1 Pedro, vocês foram comprados, não com prata, não com ouro ou pedras preciosas, mas foram comprados com o sangue do Cordeiro de Deus, sem mácula, né? Foste comprados por bom preço, portanto, glorificar a Deus com o vosso corpo, também diz a Bíblia, né? Então fomos comprados por um preço do sangue de Cristo Jesus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Agora só voltando no contexto de Coríntio, né? Que estava na cara de Deus esse povo, né? Se gloriava de Apolo, se gloriava de Apolo, se gloriava de Cefas. Quem quer se gloriar? Paulo está dizendo, glorie-se em Jesus, não em Paulo, não em ninguém. Porque foi Ele que comprou vocês para Deus. Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Timóteo, não foi Cefas, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi ninguém.
foi o Senhor Jesus Cristo. Ele comprou vocês para Deus novamente. E Ele salvou vocês. E aqueles que não são, Deus salvou para confundir aqueles que são, né? Então, para ensinar também aquela igreja a humildade, né? Eles amarem uns aos outros, né? Porque estavam se achando sabichão, fortes, poderosos. E Deus está dizendo, Deus não escolhe os poderosos, Deus não escolhe os sábios, Deus não escolhe os fortes, Deus escolhe os fracos, Deus escolhe os loucos, Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são, né? Então, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Essa é a mensagem que ele dá, que ele já começa a falar, né, com a igreja de Corinto. Capítulo 2, nós vamos continuar semana que vem e vai continuar falando sobre esses assuntos também, amém? Se colocar em pé, fazer uma oração.